O grande pulo do gato da GPS é justamente se nós cometemos um erro grande na grade, e foi de não... O modelo da GPS é um modelo que hoje cresce mais em relação à aquisição ou um crescimento orgânico Os por dois. venda? Tem alguma empresa que represente o que a Grabber ela traz hoje em questão de serviço premium? A Grabber aproveitou a onda, nossa margem mínima era de 32%. Nossa, na época eu prestava serviço para a Grabber, lembro que até o modelo de comissionamento, a metodologia Tudo era muito diferente. diferente. Como é que foi essa adaptação comercial? Eu acho que a GPS aprendeu muito com a Grabber também. E eu vou dizer mais uma coisa, o gestor técnico, ele tinha muito mais poder do que ele tem hoje. Fala, pessoal do Terceira Venda. Eu hoje, acho que eu tô animado desse jeito, porque eu tô com uma pessoa aqui que fez parte da minha história. Se a Prime Bid existe hoje, pode ter certeza que tem um dedinho dessa pessoa aqui. Se você não conhece essa pessoa, provavelmente você tá sem internet ou você acabou de entrar nesse setor, porque com certeza foi uma pessoa que deixou um legado nesse setor. Ainda deixa, não deixou, ainda deixa um legado, e com certeza se o mercado é maduro do jeito que é hoje, se ele evoluiu da maneira que é hoje, essa pessoa tem muita influência. Eu tô aqui com uma pessoa que eu posso considerar um amigo, um cliente, até mesmo um mentor, que é o Eric Christian. Christensen. Obrigado por estar aqui. Esse nome por conta da Dinamarca. E até mesmo a apresentação do Eric, ela é uma das mais elegantes, que tá aqui, ó. Eric deixou seu coração no Brasil e contribuiu no setor de segurança facilities há 35 anos. É verdade. Para dar um resumo, ele passou por empresas como ISS, G4S, teve um case fantástico como Grabber, praticamente quase 30 anos, né, Eric? De Grabber, GPS, Vikings, e tá no desafio hoje de GPS para conseguir escalar ainda mais, que é um desafio uma empresa daquele tamanho conseguir crescer ainda mais, Eric. Mas para quem não te conhece, para quem acabou de entrar nesse segmento, Sim. quem é o Eric? Conta um pouquinho da sua história pra gente, Eric. Eu falo para os meus amigos que eu comecei como vendedor e hoje estou como vendedor novamente, com muito legal. orgulho. Eu acho que a locomotiva, né, que puxa os vagões é sempre a área de vendas e marketing das Total. empresas, né? Se não tem cliente, não tem o porquê existir, né? Sim. Então, quando eu comecei no Brasil, porque eu sou dinamarquês de sangue, né? Eu vim para cá com 22 anos, definitivamente, depois de terminar minha faculdade na Dinamarca. Mas eu já sou brasileiro de coração e de alma faz muito tempo. Que legal. E não pretendo voltar para a Dinamarca, a não ser visitar meus velhos pais que estão lá, meu pai com 97, Caramba. minha mãe com 87, tenho irmã, sobrinhos, tá todo mundo lá, tios, primos, né, todo mundo. Que legal. Mas eu permaneço firme aqui no Brasil, lutando por um Brasil melhor, e fazendo minha parte profissionalmente para que a ética prevaleça, né, o compliance, a boa governança, isso são valores importantes, né? Perfeito. Eric, para a gente contar um pouquinho da sua história, que foi uma trajetória fantástica, e entender um pouquinho dos aprendizados, conta como é que foi. Você iniciou pela ISS, que acho que posso falar que das empresas que passaram por esse setor, sempre foi uma referência na parte de limpeza. Conta um pouquinho desse seu início dentro desse mercado e os aprendizados que você teve na ISS. É curioso que ISS é uma referência enorme na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, na área de facilities, né? Curioso também que começou como segurança, pouca gente sabe disso, né? Não sabia. Começou como uma empresa de vigilantes nas ruas de Copenhague, e aí eles iam nos bancos, nas instituições lá na Dinamarca, em Copenhague, e os clientes falaram, mas já que vocês têm o acesso ao prédio, será que vocês poderiam também fazer a limpeza do nosso prédio? E aí nasceu a limpeza, né, como consequência, né? Eu comecei como trainee lá em Copenhague, na área na empresa de segurança, né? Passei por todas as áreas da empresa durante 2 anos, mas eu já sabia que eu queria ir embora para o Brasil. Eu já tinha feito um intercâmbio cultural em 86, onde eu conheci uma mulher fantástica, né, que veio a ser minha esposa. Legal. Infelizmente, mais tarde ela veio a falecer, né, mas me deixou com uma filha maravilhosa, e casei novamente e
ganhei 2 enteados maravilhosos, que eu já considero como meus filhos, e tenho 3 netos hoje. Que legal. Então é uma história, assim, muito forte, mas muito bonito. E na ISS como eu falei para você antes da gente começar a gravar, toda vez que o presidente da ISS ia lá nas reuniões, na matriz, eu pedia uma oportunidade para ir embora para o Brasil. Ele falou, mas o que você quer fazer no Brasil? Né? Fica aqui é mais organizado, aqui é mais tranquilo. Falei, não, mas eu quero desafios, né? Mas o que você sabe fazer, além de falar dinamarquês, que não serve para nada no Brasil? Falei, eu sou um bom vendedor. Aí eu mostrei minhas iniciativas lá, eu vendia árvore de Natal, fazia manutenção de jardins, desde os 12 anos eu trabalhava com isso, né? E aí ele falou, não, eu vejo, você realmente é diferenciado. Então, se você conseguir o visto, né, e carteira de trabalho, apareça no meu escritório que eu te dou um emprego. E aí eu consegui. Chegou aqui sem saber falar português? Não, já tinha aprendido em 86, né, Tá. quando eu fiz meu intercâmbio cultural, né? Tá. Fiquei 10 meses no Brasil e aprendi rápido, aprendi assistindo novelas. Caramba, que legal. É, E Eric, quando a gente fala de limpeza ISS, eu pude acompanhar, pude trabalhar com o SS e o nível de exigência quando se fala de limpeza sempre foi muito criterioso, até por isso eu acredito que ela se tornou uma referência na parte de limpeza. sim. Só que quando a gente vê, vamos falar que hoje a gente tem um desafio do cliente, sempre é custo e exigência, tudo provavelmente gerava custo maior. Como é que a ESS teve essa trajetória de conseguir se tornar uma referência? Sim. E você que esteve lá dentro, como que era esse perfil de cliente que buscava esse perfil de exigência de limpeza? A ISS, por ser multinacional, ela também tinha uma ética e um compliance elevadíssimo, né? Então foi aquilo que a gente conversou um pouco, que nós também na Graber seguimos esse exemplo, né? E como a GPS também, de pagar todas as verbas dentro da folha, né? Isso, você sabe que no Brasil, infelizmente, você tem empresas que investem muito em marketing, tem marcas grandes, mas que na hora da famosa folga trabalhada, paga por fora, ou até outras verbas acaba pagando por fora, e acaba tendo um preço menor e consegue competir melhor. Então esse era um problema para a ISS competir, mas assim, ainda bem que existe uma parte do mercado que compra e valoriza muito a ética e valoriza muito esse compliance forte. Então você meio que estabelece um nível de valores com valores, né? Sim. Então quem valoriza uma empresa ética acaba optando por um fornecedor ético, um comprador ético, que é um vendedor ético, né? Então isso acaba acontecendo naturalmente. Eric, o que você sente que foram ali os teus maiores aprendizados nessa passagem da ISS que você conseguiu trazer para essas próximas experiências que você teve? Na ISS eu aprendi a ter sucesso em prestação de serviço, você tem que gostar de gente. Sim. Senão você está no ramo errado. Eu também aprendi que você acorda de manhã, recebe um balde de problemas, né, na cabeça, para não falar outra coisa, né, e você tem que voltar para casa sorrindo, né? Então, prestação de serviço é muito desgastante, é muito desafiador, os problemas são muitos, né, porque você lida com o ser humano, né, que é imprevisível. Então isso eu aprendi bastante na ISS. Também aprendi com o seu Lars, aprendi muitas coisas. Ele era o nosso presidente e hoje ele preside a Vikings, né, que nós criamos dentro da Graber, uma outra história, né, que é legal contar. Mas ele tinha um conceito chamado a pirâmide de vendas, né? Ah, foi ele que trouxe esse conceito. Ele trouxe esse conceito, que é, na verdade, nada mais, nada menos do que você, como vendedor, ter a consciência que você precisa ter um banco de dados, né, que bem fundamentado, um CRM, né? Sim. Que naquela época eram fichas, né? Sim. Você fazia fichas. As fichas depois foram para o computador, mas em Word, né? Sim. E aí você acessava esse banco de dados que você mesmo prospectava, você fazia o cold canvassing, que a gente falava que era a ligação na cara dura, né? Sim. E você pedia para ser atendido, você pedia os dados por telefone, né? Então você tem que ter na base da pirâmide, tem que ter um banco de dados de clientes potenciais, você tem que qualificar esses
esses clientes potenciais, você tem que ter contato com esses clientes potenciais, né? Agendando visitas, mandando um newsletter, né? Naquela época era, né, por Sim, correio, sim. você mandava Mala a mala direta. direta, né? E aí você, depois de manter contato assíduo com esse parte que você selecionou como seus prospects, você acaba sendo recebido, né? Aí você vai na visita, apresenta a empresa, e aí você é convidado para uma concorrência, elabora uma proposta, uma solução técnica, né, que tem que se sobressair tecnicamente, Sim. tem que ter um preço justo. Aprendemos muito com o celular sobre essa questão do preço justo, né? E também aprendemos que o doce sabor do preço baixo dura bem menos do que o amargo sabor da má qualidade, né? Então, esse era um lema, um forte argumento. Então, essa pirâmide, ela requer muita atenção, muito trabalho, porque a cada 10 propostas que você elabora, você ganha 1,5, né? Sim. Se você é um vendedor de muito sucesso, você ganha 2 a cada 10, né? Mas a média deve estar mais para 1 para 10 do que 2 para 10, né? Sim. Pelo menos 1 o para nosso 10 ainda é muito bom hoje em dia, viu? é bom, né, Muito Lucas? bom hoje em dia. A gente está falando, vendo dos mercados, falando das grandes que tem um grande volume de proposta, a gente está falando aí de 5, 6%. Sim. 5, 6%, trabalhando muito bem essa base inicial. Sim. Sem ela, o topo não se sustenta, né? É isso aí. A maioria das empresas acabam sobrevivendo grande parte do tempo por indicação, mas quando a gente está falando de uma empresa de alto crescimento, uma SS, uma G4S, uma própria GPS, só de indicação não se sobrevive. O vendedor vai ter que prospectar e vai ter que fazer o cold call, vai ter que utilizar de ferramentas para essa base se iniciar para ele colher esse futuro lá na frente, né? Na Grabber, quando eu cheguei, foi assim, em 1990 a ISS optou por vender todas as suas operações de segurança no mundo inteiro. E não foi diferente no Brasil. E aí o Celars, ele adquiriu a empresa junto com o acionista minoritário, na época, que era o Peter Grabber. E eu estava passando férias na Dinamarca, eu voltei, o Celars me ligou e falou, ó, eu comprei a empresa junto com o Peter, e eu quero que você fique comigo, não com a ISS, e nós vamos crescer essa empresa juntos, né? E foi o que nós fizemos, né? Nós tivemos muito êxito. Só que eu também falo para os meus amigos que eu tenho que ser honesto. Quando eu cheguei nesse mercado para atuar em 1990, apenas 25% das empresas no Brasil tinham a segurança terceirizada. Caramba. 75% eram equipes próprias, eram vigilantes próprios, né? Orgânicos, vigilância orgânica. Então, toda a onda da terceirização foi ali nos anos 90. Então, crescer num mercado em crescimento é quase que covardia, né? Sim, você aproveitou a onda, né? Eu aproveitei a onda, a Grabber aproveitou a onda, né? E as margens eram altíssimas. Nós conseguíamos ter uma margem na época, nossa margem mínima era de 32%. Nossa. Né? Então você Se imagina. tiver metade disso hoje em dia. Menos da metade disso, né? Nos grandes Muito projetos, menos da metade disso. Né? Então, assim, eram margens altíssimas. Eu lembro quando o nosso mínimo eram 2 postos 24 horas, a margem para 2 postos tinha que ser de 50%. Caramba. Então, e era viável, era possível. Não só isso, como nós tínhamos uma política no início de pagar um piso salarial diferenciado para o vigilante. Nós pagávamos 10% acima do piso da categoria, para ter um turnover menor, para ter uma diferenciação, para poder atrair os melhores vigilantes, né? Isso tudo acabou com o tempo, infelizmente, né? Não foi possível manter essa diferenciação, porque o mercado chegou num momento que a pressão por reduzir custos era tão grande que essas diferenciações precisavam acabar, né? Tinham outras empresas nessa época que despontavam ali. Não é muito da minha época, mas a gente fala de Pires, a própria Estrela Azul. Eles tinham a mesma política de pagar acima do piso mínimo, uma referência no setor, né? Mas que acabou se perdendo em vários. Acabou tendo uma estratégia de talvez diversificar demais, né? Tá.
E aí perdeu o controle, né? E também não tinham os softwares que nós temos hoje, né? Naquela época, para gestão. Naquela época era tudo em planilha, na mão, né? Eram controles manuais. Então eu acho que tinha muito problema de uma ineficiência que levou a grandes empresas a se perderem, né? Sim. É um setor que assim, tem grandes marcas que de repente somem, né? Sim. E a gente não vou ficar citando nomes porque eu acho que não é muito ético, mas o mercado sabe, né? Que vira e mexe, se tem alguma empresa que de repente entra em dificuldades, vai em RJ, a gente sabe que infelizmente no Brasil apenas 5% das empresas que entram em RJ conseguem sair dela, né? Sim. Então é muito arriscado trabalhar com empresas nessa situação, porque por causa da corresponsabilidade legal. Quem contrata é responsável pelos recolhimentos. Se a empresa terceirizada, contratada, não cumpre, recai sobre o contratante. Então, que é solidária. Sim. Então, é muito importante você trabalhar com uma empresa prestadora que tem ética, compliance, governança, transparência e seriedade. E um saúde financeiro muito forte. E isso a gente, como vendedor, o vendedor que eu sou, eu tenho que conscientizar o comprador da importância de fazer o due diligence, né? Isso depois do contrato e na contratação. Antes primeiro para homologar, para participar da concorrência, para ter empresas prestadoras do mesmo nível, né? Sim. Não convidar empresas que não têm essa preocupação com a saúde financeira a longo prazo. Né? Porque tem muito empresário que fica encantado. Enquanto ele cresce, o caixa engorda. Por que engorda? Porque todas as provisões das férias e do 13º na sua conta. E da multa rescisória fica no caixa. Então, enquanto você cresce e contrata novos funcionários mais do que demite, o caixa vai aumentando. E aí o empresário ele fala, nossa, isso aqui é um negócio da China. E ele começa a tirar do caixa e gastar no particular. Dividendos. Né? Dividendos. Que é a brincadeira que eu faço também para quem tem empresa de prestação de serviços. Você teria hoje caixa na sua empresa para demitir amanhã todos os funcionários? Provavelmente a resposta é não. Porque também não é realista que todos os clientes fossem rescindir no mesmo dia, né? Isso é utopia, é utópico. Mas na teoria o cliente já pagou esse valor para a prestadora de serviço, logo o dinheiro tem que estar em algum lugar, né? Então, né? E quando a gente fala de Grabber, Eric, se você fosse olhar agora de trás para frente, olhando esses 27 anos que você foi subindo, quando você entrou, quantos colaboradores tinham Grabber? Então, nós tínhamos menos de 200 colaboradores. 200 colaboradores. Antes da aquisição da GPS, quantos colaboradores tinham? Então, eu cheguei a cuidar de 17 mil colaboradores. Aí nós tivemos, durante o governo da Dilma, nós tivemos 2 anos seguidos de encolhimento dos... 2008? Foi 2000, acho que 2013, 2014, o GDP, né, o Produto Nacional, encolheu 3,5%, 2 anos seguidos, e nessa fase a Grabber sofreu muito. Eu aprendi também com os erros, né? Nós cometemos um erro grande na Grabber, naquela ocasião, que foi de não baixar nosso preço, né? Porque nós entendíamos errado, de que se a gente baixasse o preço, a gente não ia conseguir subir de novo. Mas a questão é o seguinte, se você não baixasse o preço naquela ocasião, você ia perder os clientes, e foi o que aconteceu. A Grabber encolheu de 17 mil e foi para 13 mil. Quando nós vendemos a empresa para a GPS, estávamos em 13 mil colaboradores. Né? Caramba. E olhando de trás para frente, Eric, se você fosse pegar toda a sua jornada, para mim sempre o que me encantou muito foi a marca da Grabber, e na época eu trabalhava já com geração de demanda, na época de WA, agendando para Grabber, e o nome da Grabber ele chegava muito na frente ali. Sim. Tinha uma abertura de portas muito maior,
e até mesmo eu sinto que já era esperado da Grabber um preço acima porque ela se colocou nesse patamar. Sim. O que você acredita que foi, se você tentasse desconstruir essa fórmula? Porque no mercado comoditizado, é difícil de você se tornar uma marca premium Não era tão comoditizado naquela época. naquela época, né? Então, era possível você cobrar um premium pela qualidade, né? E pela compliance, né? E pela seriedade, né? Então, o mercado reconhecia a qualidade, Sim. né? Percebia a qualidade. E eu vou dizer mais uma coisa: o gestor técnico, o gestor de segurança, o gerente de segurança, na ocasião, lá atrás, assim, 10 anos atrás, ele tinha muito mais poder do que ele tem hoje. Via de regra, sempre tem exceção. Mas houve uma migração do poder dentro das empresas, do gestor técnico para a área de compras. Sim. Compras hoje passou a ter talvez hoje esteja mais equilibrado. Mas certamente durante as crises, o que acontece? Compras cresce muito no poder. Sim. O preço acaba sendo muito importante e a qualidade e a tecnicidade, vamos dizer assim, as questões técnicas são em segundo plano, né? Sim. E aí você perde quando você é uma empresa voltada para a qualidade, né, e para diferenciação. Você sofre mais nesse momento que compras, né? Antigamente, o gestor de segurança ele conseguia falar: olha, eu quero trabalhar com essa empresa. Ah, não, mas tem uma diferença de 3% no preço. Mas eu Tudo bem. fiz uma avaliação técnica. E a alta direção falava: não, nós entendemos. Né? Você quer uma empresa mais ética, você quer uma empresa correta, você quer uma empresa que entrega, né? Você quer uma empresa que tem diferenciação. 3% a gente autoriza e banca. Hoje eu vejo concorrências que com uma diferença, às vezes até menor do que 3%, você não consegue justificar tecnicamente. Sim, sim. É uma pena que chegou nesse ponto, e talvez isso explica também aquilo que a gente conversou 5 minutos atrás, que tem empresas que não conseguem sobreviver nesse ambiente tão hostil, né? Você sente que hoje, Eric, tem alguma empresa que represente o que a Grabber ela traz hoje em questão de serviço premium e que, se hoje você sente que tem esse espaço, ou todo mundo que está no mercado vai ter que se atentar com questão de, ok, eu vou ter que prestar uma boa qualidade, mas eu vou ter que me preocupar muito com o custo, porque já não vai existir mais essa margem abundante. Eu aprendi muito com a GPS, né? Eu permaneci 2 anos na GPS para fazer o handover, e eu vejo como é importante ter austeridade nos custos e na mentalidade dos líderes da companhia ter austeridade e controle, e controle, e controle, né? E descer no detalhe, porque que nem o inglês fala, the devil is in the detail, né? O diabo está no detalhe. Né? Então, se você perde o detalhe, você sinaliza para a organização que, olha, tá tudo bem. E numa empresa daquele tamanho, tem um vigilante a mais ali que não tá sendo faturado, né? Tem uma pessoa que regressou depois de um afastamento, mas que está no plantão, né? Está à toa, né? Não pode. Então, não que isso ocorresse demasiadamente, né, na Grabber, né? Mas a nossa visão era que a qualidade era mais importante do que o resultado financeiro. A qualidade, na ocasião, nós entendíamos que se você tinha uma boa qualidade, o resultado financeiro era uma consequência natural. E não é tão natural. Sim. Você tem que ter foco nas duas coisas. Mas eu acho que a GPS aprendeu muito com a Grabber também, né? Onde ela talvez tinha um foco muito forte só nos custos e no resultado, ela hoje tem um equilíbrio que eu vejo entre a retenção e a importância de entregar qualidade para o cliente e um custo competitivo, porque o mercado exige isso, e um resultado saudável para o acionista. Aquilo que a gente falou antes de gravar, dos stakeholders, né? Você tem que atender a todos. Ela tem que atender o colaborador, o cliente, os governo, acionistas, o governo.
um nível de A governança que sociedade tá todo mundo avaliando ela a tá todo todo momento, mundo né. olhando a toda hora, né, se tá andando na linha, vamos dizer Sim, sim. assim, né. Eric, tem um projeto muito legal que eu acompanhei lá dentro da Grabber, vi nascer, ajudei um pouco na questão da divulgação, que foi o Clube da Segurança. Sim, Clube da Segurança, eu fui o idealizador, se podemos dizer assim. Contratei na ocasião o Luciano Caruso para implantar. Ele não veio como gerente de marketing. O Luciano ele veio para ser o gerente do Clube da Segurança, né, e marketing. A gente não tinha um foco muito grande em marketing. Sim, A filosofia sempre foi o bom serviço leva ao próximo cliente. cliente, né? Que também é verdade, né? Sim, Que a maior referência é um cliente satisfeito, né? total. Indica para o próximo. Eu lembro, antes de você falar do Clube da Segurança, eu lembro que É, quando eu entrava na Grabber, tinha um vídeo que passava da Jovem Pan, não sim. sei se você lembra do Emílio, Aham. falando do condomínio que o dele, a segurança era a Grabber. Ah, tinha um Falando da trecho, segura né, ele tinha um tinha trecho, falado eu lembro isso. que É, aquilo toda hora aparecia que é era isso, assim, verdade. era um status do Sim, condomínio, né. é verdade. Temos Grabber Sim, aqui. Sim, ainda é. A marca permanece, a GPS cuida bem da marca, ela escolheu, permanecer com a marca em todo o sudeste, né. Então, Rio de Janeiro, Minas, São Paulo, Brasília, a marca Grabber está muito forte, cada vez mais forte, eu diria. E qual que era o projeto Clube da Segurança, Eric? Pra quem não É, conhece. o Clube da Segurança, nasceu por uma necessidade também, né, porque na época o diretor de segurança para a América Latina da IBM, o Michael McCloskey, me procurou e falou: "Eric, nós vamos mudar nossa sede da América Latina de Miami para São Paulo. E tem um grupo de colaboradores lá em Miami que não querem se mudar para São Paulo com medo da violência urbana. Nós temos que fazer algo para convencê-los a vir". E aí nós desenhamos o Clube da Segurança para ser um call center bilíngue, 24 horas, com alguns aspectos do produto preventivos, como pesquisas de antecedentes criminais de quem frequenta a sua casa, Tá. um levantamento de perfil social, na verdade, dessa pessoa, pode ser uma diarista, uma empregada, um motorista, um piscineiro, um jardineiro. Então, a gente tem esse aspecto. Tem um aspecto de palestras, de conscientização, onde nós, até hoje, nós usamos Roberto Costa, Caramba. grande parceiro do clube, grande parceiro da GPS, e ele dá essas dicas. Hoje a gente tem várias gravações dele, dando, vamos dizer assim, em vídeo, mas também nas grandes contas do Clube da Segurança, ele vai pessoalmente, Presencial. reúne os executivos, convida os familiares dos executivos e passa a ser um sábado de manhã num hotel, e o Roberto ele dá esse curso, essas dicas, né? Segurança como estilo de vida, que Sim, é sim. o título do livro dele. E ele, vamos dizer assim, dá dicas de como diminuir o risco de se tornar vítima da violência urbana, né? Então, tem esses aspectos preventivos e tem o pós-ocorrência, que tem uma pronta resposta. Nós temos equipes com motoqueiros que chegam rapidamente até o associado, né, para dar amparo. Tá. E temos também uma primeira orientação jurídica, no caso de uma necessidade de alguma orientação de um jurista criminal, né? E então é todo um programa voltado para aquela família que reside naquele local, né? Tem aspectos de análise de risco, de trajeto, análise de risco da residência. Então, são vários aspectos que o Clube da Segurança fornece. E qual que foi a abertura do mercado, Eric, para esse Muito produto? Eu lembro recente. que O clube, quando nós entregamos o clube para a GPS, que foi em 2017, nós estamos em 2025, o clube dobrou de caramba. tamanho. A GPS, por exemplo, investiu fortemente num aplicativo, num app, com botão de emergência, que o associado ele tem, né? E, e essas dicas de segurança num flow constante, né? Como
não se tornar vítima do phishing, como o que você faz no caso de ter o celular roubado. Enfim, tem tudo documentado para poder ajudar o associado assim que acontecer o sinistro e poder, vamos dizer assim, amenizar o impacto, né? Desde um sequestro com relâmpago, sequestro relâmpago, ou um sequestro com cativeiro, ou uma coisa mais simples como o celular roubado, né? Nessa época do clube, porque eu lembro que em São Paulo a gente teve uma época de uma crise de sequestros que teve. Foi bem nessa época de clube? Não, já foi depois. Tá, então o clube se antecipou O isso. clube nasceu 25 anos atrás. Tá. O clube nasceu 25 anos atrás e tá firme e forte. Passamos por essa época dos ataques às delegacias, você lembra disso? Eu estudava no colégio da Polícia Militar, então a gente sofreu um pouco lá, Eric. Com certeza. Então, passamos por momentos, quando o clube lançou, ainda tinha uma estatística ruim de sequestros com cativeiro. Isso caiu muito, né? Tá quase não, você não escuta muito mais sobre Teve esse o caso tipo do Abelo de crime. Diniz, eu lembro. Sim, sem dúvida. Teve muitos casos de famosos e mais casos ainda de pessoas não famosas que não foi tão veiculados na imprensa. Né? O Eric, eu lembro que a Grabber era uma empresa segurança patrimonial, respirava. Como que foi a entrada de outros serviços? Por exemplo, limpeza chegou depois. Eu lembro que portaria até mesmo chegou depois. Portaria chegou um pouco depois com a marca Elma Serviços, né? Chegou depois e a limpeza foi muito curioso. Nós fizemos uma pesquisa mercadológica em 1996 com a FGV Júnior. Contratamos a FGV Júnior para fazer essa pesquisa para entender dos tomadores de serviço onde estava a dor. O que irritava, onde era o ponto fraco dos prestadores, qual que eram os desejos, né, do tomador de serviço. E com base nessa pesquisa, lançamos a Vikings Limpeza, né, sistemas de limpeza. E por que Vikings? Porque o Peter ele não queria que chamasse Grabber Limpeza, né? E aí falamos, não, então vamos chamar de Vikings em homenagem aos dois dinamarqueses, o Lars e o Erik. E aí ficou Vikings. E isso em 96. Aí fizemos cross-selling. Foi muito difícil no início. Os clientes pediam. Todo o início. Nós oferecíamos, né? Alguns clientes já vinham pedindo. E aí rapidamente atendemos esses clientes, mas foi um crescimento lento. Os primeiros 5 anos foi um crescimento muito lento. Você chegar num mercado que já está ocupado por players importantes, sim, é uma luta muito dura, muito árdua. Mas conseguimos, né? A empresa cresceu, se fortaleceu, e mais tarde o seu Lars ele se desligou do grupo Grabber e ficou com a empresa Vikings, né? Que hoje prospera muito. É uma referência hoje. É uma referência na área de limpeza. Seu Lars foi presidente da ISS, então ele trouxe todo o know-how dele dos 11, 12 anos que ele permaneceu como presidente na ISS. E hoje ele está com 82 anos, está firme e forte e está fazendo uma história bonita lá na Vikings. A empresa está, acredito eu, hoje com 4.200 colaboradores ou até mais. É linda a sede lá. Eu gosto, é lindo. Eric, você passou numa experiência na Vikings com o desafio de implementar a parte de segurança patrimonial lá com a Odin. Foi. E eu vejo às vezes aqui da nossa carteira de clientes esse desafio de abertura de portfólio, porque é visto como oportunidade. Como é que foi essa experiência de abrir segurança patrimonial? Porque parece uma decisão muito óbvia, mas tem seus desafios. Como é que foi? Na cabeça do Lars era assim, como nós criamos uma empresa de limpeza dentro da Grabber Segurança, agora vamos fazer o movimento inverso. Criar uma empresa de segurança dentro da empresa de limpeza. Mas, assim, a ideia é boa, né? Mas, de novo, você chegar num mercado já está maduro, né?
as margens baixíssimas, né? Sim. Aliás, as margens na área de segurança são menores do que as margens na área de facilities. De manutenção, então nem se fala, né? Então, assim, é muito difícil. E aí chegou a pandemia junto. Foi 2019. Foi justamente, primeiros 3, 4 meses foi planejamento estratégico, modelo de negócio, né? Plano estratégico, nome, sede própria, porque a Polícia Federal, você sabe, exige uma sede própria, todos esses investimentos, todo esse planejamento, e aí chegou a pandemia. E aí o mundo fechou, né? Brasil fechou, o mundo fechou. O desafio era se manter, né? E não tinha cliente. Então, quando você chegava para um cliente, você falava assim, me coloca na concorrência, mas quais são as suas referências, né? Aquilo que a gente falou da importância da referência. Não temos. Você vai ser cobaia, você vai ser meu primeiro cliente. Aí fala, não, você vende alguns clientes primeiro, depois você volta a falar comigo. Então, foi difícil quebrar, né? Mas conseguimos, com alguns cross-selling também, de novo, para os clientes da Vikings Limpeza, comprando a Udin Segurança, né? E a empresa, quando eu saí de lá, estava perto de 200 vigilantes. Que legal. Né? A empresa existe até hoje, mas é uma empresa que não teve o crescimento vigoroso como a gente imaginava, né? Talvez faltou um pouco de paciência também dos investidores, no sentido de... Que já era uma empresa muito grande na parte da limpeza, né? Muito grande, né? E eu acho que demora mesmo. Você tem que ter recursos, você tem que ter fôlego e você tem que ter uma visão de longo prazo, né? Se você não tem essa tranquilidade e visão de longo prazo, não adianta querer investir, né? Eric, uma história que eu queria que você contasse, se você puder, eu sei que a gente está falando de uma empresa aí listada em bolsa, mas queria que o que você puder contar da parte de aquisição da GPS da Grabber, como é que foi e como é que foi essa virada de chave? Foi um outro aprendizado fantástico. Nós demoramos um ano para... Não, demoramos, eu diria, primeiro 5 anos para preparar a empresa para vender. Já estava dentro da estratégia essa venda. Já estava dentro da estratégia a venda, e nós adquirimos a Visel nesse período. Então, um dos acionistas da Grabber falava assim, enquanto a gente não vende, a gente compra. E aí nós compramos a Visel, que é a maior empresa de segurança privada no estado do Espírito Santo. E foi um sucesso, né? Foi um sucesso. Integramos na plataforma da Grabber, integramos nos valores e a cultura da Grabber. E aí, a próprio processo de vendas, nós contratamos a Itaú BBA para ser o mandante, né? Você ter o mandato da venda, né? Vamos dizer assim. E eles prepararam todo o processo e tivemos muitas reuniões, muitas apresentações para potenciais compradores, né? E aí deu liga com a GPS e eu acho que uma das coisas que surpreendeu a GPS positivamente foi pós-integração. Eles viram que as margens da nossa carteira de clientes era melhor do que a margem média que eles tinham já na empresa GPS. Então, vamos assim, foi uma compra acertada, porque nós contribuímos não só com esse know-how em como fidelizar o cliente e manter uma alta qualidade, mas nós também contribuímos com uma margem, elevando a margem da parte de segurança do grupo GPS, que hoje deve representar uns 22, 23% do faturamento todo da GPS, é um pedaço importante do grupo GPS. Né? Em relação ao modelo de vendas, Eric, eu lembro até que eu passei por essa integração, né, porque eu prestava serviço para a Grabber. Sim. Eu lembro que até o modelo de comissionamamento, a metodologia era muito diferente. Como é que foi essa adaptação comercial? Foi rápido. Nós integramos, isso que em menos de 6 meses já estava na plataforma da GPS. Né, que eu vejo como
um grande pulo do gato da GPS é justamente cedo ter investido fortemente em sistemas, Entendi. né? Você tem hoje uma equipe enorme na área de TI dentro da GPS, que sempre aprimora as plataformas. Hoje, a GPS tem ferramentas riquíssimas, né, e que são um grande diferencial em relação aos seus concorrentes, né, como a GPS Vista, GPS Você, que é toda a plataforma voltado para o colaborador. Então ele tem toda a gestão dele numa plataforma, né? Toda a gestão do cliente numa outra plataforma, onde o cliente tem acesso desde a documentação solidária até pesquisas de satisfação, o contrato, quer dizer, tudo digitalizado, tudo numa plataforma, e todos os controles da gestão também numa plataforma muito, muito, muito parruda, muito forte. Então, quando a GPS compra uma empresa, ela rapidamente insere os contratos, lança os contratos dentro desse modelo de gestão, integra a equipe de operações na metodologia, que é ter um foco muito grande no detalhe. Você tem as reuniões mensais de resultado, né? E isso, vamos dizer assim, essa cultura do empresariamento é o que eu vejo como o grande diferencial, o grande pulo do gato, junto com o TI forte, é o modelo de gestão onde você responsabiliza aquele gestor que está mais próximo ao cliente, pelo resultado, pela qualidade, pela fidelização, né? Isso tem dado muito certo. É um E modelo Eric, de bastante você vê que esse modelo da GPS é um modelo que hoje cresce mais em relação à aquisição ou um crescimento orgânico por venda, os em dois. paralelo? Os dois. Tem um crescimento orgânico forte, né? Eu acredito, os números são públicos, né? Então, pelo que eu tenho visto, tá em torno de 7, 8% de crescimento orgânico. Que E pro tamanho que ela é, 8% é muita coisa. é muita coisa. E você só consegue crescer se você retém, né? Você tem que reter e junto com o esforço consistente de vendas de boa qualidade, né? Eu lembro que na GPS, Hum. quando eu participei um pouco dessa aquisição, eu aprendi o que era o OBZ, que na época a gente fazia um pouco de orçamento dentro da WI, dentro da empresa que eu tocava, e lá eu aprendi o que era o OBZ, que era basicamente orçamento base zero. Lucas, Sim. aqui é orçamento base zero, Sim. duro para negociar, mas eu fui entendendo qual que era o modelo de negócio, porque no modelo onde tem margem baixa, a gente não pode trabalhar com desperdício. E uma coisa que me surpreendeu muito positivamente, eu já tinha visitado outras empresas, Versani, Gocil, com estruturas faraônicas, eu vi uma empresa muito sóbria, que eu sempre falo assim, ó, quem paga é sempre o cliente, tudo isso. Né? Assim, o necessário, a simplicidade para aquilo que é importante, empresa muito organizada, assim, aqui é o necessário. E eu senti que aquilo ali era a cultura da empresa. E hoje, assim, hoje não, acho que desde os primórdios, assim, da GPS, ela destina 25% dos dividendos para os colaboradores, né? 25%? 25%. Então, é muito positivo. Você tem um conceito chamado PA, né, que é como se fosse a meta, né, de cada colaborador, de cada liderança, né? E aí, quando você atinge seu PA, atinge as metas ou supera, aí dispara a bonificação, vamos dizer assim, né? Que legal. Porque eu lembro até que Grabber tinha um modelo de comissionamento que, se eu não me engano, era um modelo bem agressivo de comissionamento que tinha. Era um modelo progressivo sobre a rentabilidade da venda. Do contrato, né? Nunca foi sobre... Tem empresa que paga, 10% sobre o valor nominal do contrato. Não. Você calculava o EBITDA do contrato, né, e pagava um percentual sobre o EBITDA. Isso antes da aquisição? Antes da aquisição. A GPS tem uma outra filosofia de pagar via bônus, né? Via bônus. Tem um salário fixo maior e um sistema de bonificação. Não tem o comissionamento, né? Você que experimentou os dois modelos, Eric, o que você viu de mudança? Porque na época, quando a gente fez a aquisição, para mim, no quesito, quando eu conversei com os vendedores, enxergaram como algo positivo por uma segurança e por poder vender com qualidade também.
eu acho que tudo tem prós e contra, né? Não tem um modelo perfeito. Tá. Não existe. Você tem que respeitar aquele modelo que está Sim. vigente, né? Eu acho que esse modelo que a empresa tem de 10% sobre o valor nominal é muito perigoso. Se você não tem controle, você acaba vendendo contratos deficitários, Sim. você acaba fazendo aquilo que não é saudável a longo prazo. Quando você tem um modelo onde você torna o colaborador um microempresário, né, um sócio, né, Que participa da que qualidade participa daquele contrato. isso, aí participa da qualidade, participa da rentabilidade, aí a filosofia fica muito mais saudável para a empresa e logo para os acionistas, né? E fica uma coisa muito mais, fica mais séria, né? E uma coisa que eu via também, que sim, que eu achava muito interessante, era a autonomia que as regionais tinham dentro do seu setor. Regional São Paulo, área metropolitana, regional É uma litoral. descentralização É, completa, né? Isso também foi no início foi um pouco difícil, né? Assim, a Grabber tinha um modelo muito mais sim, centralizado, né? E a GPS tem o poder nas pontas, né? De uma forma muito descentralizada, né? Para que os gestores que estão próximos dos clientes tenham o poder e não dependam de uma decisão na matriz, né? Tem que responder pelo resultado. Eu tomei uma decisão aqui de ressarcir o cliente por um dano aqui, ou eu, sei lá, qualquer coisa que implica em custo. Você tem autonomia na ponta, claro, até um certo nível, você tem alçadas bem definidas em sistema de aprovação, mas você consegue uma solução rápida. Porque imagina se você tem um cliente lá em Manaus, acontece alguma coisa, tem que trocar o uniforme. O cliente pediu para trocar o uniforme um mês antes do prazo previsto. Será que eu consigo tomar essa decisão? Vou ter que ver lá com a matriz em São Paulo. ficou ineficaz. Não fica ineficaz, fica lento, o cliente percebe e não é sustentável, né? Eric, você que acompanhou toda essa jornada do mercado de facilities, do mercado de segurança patrimonial, e também está sempre nas feiras lá fora. Você vê que o Brasil ele tem um modelo de segurança patrimonial diferente do mundo ou algo mais similar? Eu diria que do Brasil é um dos melhores do mundo, né? A gente tem aquele, como é que se fala? O síndrome da vira-lata, né? Sim, Que sim. o Brasil, aqui tudo é ruim, nós somos ruins. Não somos ruins, não. Nós somos muito bons. Não só em segurança, em limpeza, em manutenção, em refeição. Quer dizer, onde nós atuamos, nós somos muito bons em prestação de serviço. Aliás, quando você viaja para o exterior, você sente falta do nível de serviço do Brasil, né? O brasileiro, ele é muito mais gentil, ele é muito mais aquilo que o americano chama de service-minded, né? Tem uma mentalidade de prestar serviço, com um sorriso, né? E tecnicamente também somos muito capazes, né? A tecnologia abriu, é a mesma, a tecnologia que a gente usa no Brasil é a mesma que usa nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia. Hoje, quando eu cheguei no Brasil, tinha reserva de mercado. Na época do Collor, você não podia importar. Ele, aliás, né, que como presidente abriu os mercados automobilísticos, ele chamava os carros brasileiros de carroça, né? Ele abriu para que a indústria automobilística brasileira tivesse que concorrer com os importados, né? E logo você elevou o nível como um todo. Mesma coisa quando o Peter Grabber começou em 1982 sua empresa de alarmes. Um alarme custava o mesmo preço de um carro zero, né? Tão caro que era, porque eram produzidos no Brasil, era caríssimo, tudo era um caro. telefone naquela época. Muito caro. E aí você abriu o mercado e hoje tudo vem do bom e do melhor do mundo inteiro, vamos dizer assim. E tem empresa que sobreviveu a toda essa abertura, como uma Intelbras, que é um orgulho nacional. Sim. Né? Compete de igual para igual. É um orgulho, né? Com ações em bolsa, compliance, transparência, governança e
soluções tecnológicas fantásticas, né? Então, assim, só faz bem. Concorrência só faz bem. O melhor o nível de concorrência em qualquer setor, quem se beneficia é o cliente final e o acionista também, porque tem saúde, né? A empresa Exige tem que todo mundo competir. se eleve, né? Todo mundo se eleva. Ô, Eric, fazer uma pergunta mais Hum. filosófica para você. Se você pudesse voltar hoje no tempo com todo o aprendizado que você teve passando pelas maiores empresas desse segmento e fosse abrir uma empresa hoje de facilities e segurança para esse mercado que você vê e pensando no futuro, qual que seria a estratégia do Eric hoje? Eu acho que tem espaço, não diria para todos, porque isso eu acho que é uma ilusão, né? Tem espaço para os bons. Mas sempre tem os nichos, né? E sempre vai ter aquele cliente que prefere uma empresa talvez pequena, onde ele conheça o dono, né? Ele liga quando tem um problema, rapidamente é atendido, soluciona no dia seguinte, né? Então, esse empresário, ele tem que ter, claro, aquela que eu falei, ele tem que ter consciência de que o colaborador dele tem que falar bem da empresa dele, Concordo. né? Porque quem fideliza o cliente final é o colaborador, né? Tem empresas que não valorizam tanto o colaborador e entendem, se não é o fulano, é o ciclano, né? Trata, vamos dizer assim, da forma como o mercado que compra tenta comoditizar as nossas empresas. Tem empresário que comoditiza o funcionário, né? E isso não pode acontecer, né? Você tem que ter essa consciência de que quem fideliza o cliente final é o colaborador que está prestando serviço ali dentro da fábrica do cliente, está no escritório do cliente. Se ele está insatisfeito, se ele está com erro na folha, se ele não recebeu a promoção que foi prometido, se o benefício está errado, né? Isso chega no cliente. Sim. E gera uma insatisfação tremenda, né? Até que fica insustentável e vai para uma ruptura de contrato. Então, é muito importante respeitar e tratar muito bem o colaborador. Outra coisa, uma recomendação para quem é empresário na área de prestação de serviço, é fazer com que teu cliente vire o embaixador da sua marca, né? Eu não sei se você já reparou, logo que a gente troca de carro, você começa a andar no trânsito, o que você vê muito? Carros Todo parecidos com o seu? carro Similares. parecidos com os seus. É. Você quer ser, é tipo uma afirmação, eu escolhi certo, ou você quer ver, puxa, um carro igual ao meu, um modelo igual, isso demora alguns meses, depois passa, né? Mas você quer ter certeza que você escolheu bem o seu prestador de serviço, você quer falar bem, se você falar bem, se você consegue encher a boca e falar, eu tô com Graber na minha fábrica e está indo super bem, os colaboradores estão satisfeitos, tem uma gestão atenta, é uma empresa correta, é uma empresa honesta, eu confio na ética, na gestão, e você comenta isso nos grupos, porque não se esqueça, todos os nossos clientes participam de grupos. Sim. Grupos de profissionais, onde eles se reúnem, discutem, pedem referências, desabafam, né? Trocam impressões. Então, As próprias associações, do Maíses, da vida. todas elas, podem ser grupos menores, grupos grandes, mas eles se reúnem formalmente e informalmente, mas eles se conversam, e assim, você pode brincar, né? Assim, no passado você tinha assim que o cliente era Deus, né? Sim. Não é também assim, né? Porque O cliente sempre está certo. mas o cliente é rei. O cliente é rei. Eu digo rei, ele não, Deus não, mas ele é rei, porque rei é humano, rei também erra, né? Então o cliente também pode errar, e o cliente também tem direito de errar, né? E eu acho que nós, prestadores de serviço, também temos direito de errar, né? Mas tem que ter transparência e boa vontade em resolver os problemas, né, o mais rápido possível e com transparência na comunicação. Então você assume, falei,
nosso colaborador errou, pisou na bola, não lançou esse atestado, ficou com falta, não era uma falta justificada, logo muda na folha, na próxima folha nós vamos estar corrigindo isso. Assume, comunica, né, e resolve o problema. É Porque a isso. empresa de terceirização, ela vai falhar porque ela trabalha com gente. Nós Pessoas são erramos, falhas, o prestador erra, o colaborador na ponta erra, né? Nós somos humanos, por isso que eu digo, o cliente é rei, né? Porque ele é humano, ele erra também, o cliente também, às vezes tem uma percepção errada, faz um julgamento errado, né? Eu concordo com você, porque às vezes a gente está mais preocupado em resolver o nosso problema, que é se explicar para o cliente, do que resolver o problema do cliente. Pois é. Se ele reclamou, assim, não adianta nada a gente falar que ele está errado, a gente vai ter que olhar onde foi a falha. Talvez é na comunicação, talvez é na implantação, talvez a gente não deixou claro as regras e criou uma expectativa errada, mas a gente só consegue mudar aquilo que está dentro do nosso controle, né? Exatamente. E o cliente sente isso, quando até mesmo você tem transparência no quesito, se eu errei, Sim. Vamos focar em resolver esse problema o mais rápido possível, né? Sem dúvida. E não ficar se justificando, é falar, não, o erro está aí, aconteceu, agora vamos resolver rapidamente. E o cliente que gosta da sua empresa, ele te divulga e ele te enaltece, mas eu falo que aquele que não gosta, ele te enaltece ainda mais pro negativo. Que é aquilo no NPS, né, que é o Net Promoter Score, que é a metodologia que a GPS adotou. Você tem o detrator, que chama-se de detrator, que é aquele... Nós na Grabber fazíamos uma pesquisa mensal também, a GPS tem uma pesquisa telefônica mensal também, mas tem 2 vezes por ano o NPS. Né? Então, é 75, se eu não me engano. Nós, acho que está 75, 75, né? Percentual, altíssimo, a nível Que é muito interessante para você que está assistindo utilizar como benchmark, né? É um belo benchmark, é uma metodologia muito boa, mas não precisa necessariamente ter seu NPS. Pode ser uma pesquisa honesta, simples, desde que inclua uma pergunta. Eu sempre recomendo ao prestador de serviço ter coragem de perguntar para o cliente final: você recomendaria nossa empresa? Aí, né, aquelas 5 opções. Com certeza não, talvez, neutro, né? Ou talvez não, talvez sim, ou com certeza. Aí aquele cliente que fala talvez sim ou com certeza, você fica mais tranquilo, né? Mas aquele que não quer responder, ou tá neutro, ou tá detrator, por que você não quer recomendar a minha empresa? O que está acontecendo? Né? Vamos lá perguntar. Você tá infeliz com nossa prestação de serviço, por quê? E 99% dos motivos da insatisfação está onde? Atendimento. Está no colaborador final que foi negligenciado em algum momento. Né? É o atendimento que faltou junto ao colaborador que presta serviço ali dentro. Caramba. É impressionante, mas é a minha experiência, pelo menos, né? Puxando esse assunto aqui para a gente ir encaminhando para o fim, hoje quando a gente conversa dentro dos grupos da Prime Video, ou até mesmo com os clientes da comunidade, um grande desafio que as empresas relatam é a contratação de mão de obra. O que você tem visto de boas práticas para conseguir tanto contratar bons colaboradores, mas reter esse colaborador na ponta? O Brasil está com índice de desemprego baixíssimo, né? Então você concorre, né? E aí, de novo, você não pode achar que sua mão de obra é um commodity, né? São seres humanos. Então, você tem que ter uma organização que demonstra muito respeito por esse colaborador. Porque isso também, do mesmo jeito que os clientes se reúnem e falam, os funcionários têm grupos de WhatsApp, tem um monte de grupo de WhatsApp, trocam assim, experiências, atrasou isso, veio errado aquilo, o meu supervisor me distratou, né? Fui maltratado, fui desrespeitado, tudo isso vai. Eu participo de vários grupos, né? E às vezes tem um recrutador que não dá a devolutiva, ou faz uma pergunta indelicada, ou dá uma risada na hora errada, e o
candidato se sente extremamente desconfortável, extremamente ofendido, e sai daquela entrevista e coloca no grupo de WhatsApp, coloca, olha, Na internet, no eu Reclame entrevistei. Aqui. E acontecia na Grabber, acontece numa ISS, acontece em todas as empresas, porque o ser humano falha, mas aí, né, você tem que pedir desculpas, você tem que falar, olha, foi uma falha, lamento, isso não é porque um colaborador erra que a empresa toda é uma empresa ruim, né? Então, não pode fazer esse erro de extrapolar, né, um erro de um colaborador para dizer que a empresa não presta, né? Perfeito. Eric, para a gente caminhar para o fim, eu queria agradecer a sua presença, a história Eric junto com Grabber, e você agora está num desafio GPS. Eu estou num desafio de fazer desenvolvimento comercial para GPS. Se tem alguém assistindo, pode entrar em contato comigo, que eu vou atender com muito orgulho. Servimos com refeição, manutenção, limpeza, segurança, nível Brasil, né? Então, meus dados estão aí, vocês podem me procurar, será um prazer poder atender vocês e participar de concorrências futuras, com muita satisfação. Perfeito. Os contatos do Eric vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E Eric, queria te agradecer de novo. Acho que você é um padrinho dentro da minha carreira, dentro do mercado, dentro da minha entrada. Se tem Prêmio de hoje, com certeza tem muita contribuição sua. Eu acho que, Lucas, eu brinco com meus amigos, é uma das poucas vantagens de envelhecer, é que você vai deixando ex-colaboradores em todo o mercado, né? E eu falo com muito carinho de todos eles, né? E eu estou sendo muito, assim, grato e feliz pelo momento que eu estou vivendo, porque eu estou vendo muitos dos ex-colegas e ex-colaboradores tentando me ajudar hoje, né? Isso é muito gratificante. Eu sempre falei, meu pai sempre falava para mim, ô Eric, todos aqueles que você passa na hora de subir as escadas da hierarquia, você passa de novo na hora de descer. Então você tem que tratar bem todo mundo, porque o dia de manhã chega. Comecei como vendedor, cheguei a ser presidente da Grabber por alguns poucos meses, né? Logo na integração, né? Eu presidia a Grabber. Nem coloquei no meu LinkedIn, porque foi um pouco pequeno período, mas é fato. E hoje eu estou vendedor de novo, né? Então você percebe como a vida é feita de ciclos e é gratificante, né? Com certeza. A contribuição sua no mercado, sim, seu case é inegável. O que a Grabber se tornou, eu pude acompanhar. É que é difícil para quem está assistindo, porque eu pude acompanhar de dentro o que era, o que foi, toda a história da Grabber e ainda o legado que você continua deixando. Então, Eric, para mim é uma honra você estar aqui, um prazer, e tenho certeza que quem está assistindo aqui conseguiu colher um pouquinho dessa experiência que você tem e que ainda compartilha com a gente ainda. Obrigado, Eric, obrigado, viu? Pela oportunidade. Obrigado, pessoal, e até a próxima quarta. Valeu!